Hello, girls! Como vocês estão? Estou aqui para contar para vocês todos os livros que eu li durante o mês de março. Gente, lembra que em fevereiro que eu falei que o vídeo ia ter 1 minuto? Pois é, acho que eu me passei um pouquinho. Mas, vamos lá. Quero falar com vocês sobre essa quantidade de livros. Eu acho que tinha muito tempo que eu não lia tanto. Me motivou demais o fato de ter sido a Semana do Consumidor, porque eu queria comprar livros novos. Eu pensei, poxa, para eu comprar livros novos eu preciso ler mais e tal. E eu tava estudando muito durante esse mês, eu quis estudar muito, principalmente negócios e tal. Não foi tanto o desenvolvimento pessoal em si, foi mais sobre os negócios. E eu amei, preciso falar com vocês. Então vou começar aqui na ordem que eu deixei, não sei exatamente qual eu li primeiro ou não. Mas, de todo modo, eu terminei esse aqui ontem, que é Story Brand. Eu estou gravando isso aqui no dia 31 de março, então é literalmente as leituras do mês de março. Story Brand, do autor Donald Miller, é um manual excelente para quem tem vontade de conhecer mais sobre storytelling, sobre como criar mensagens claras, como fazer copies boas. Então, se você tem uma empresa, você trabalha com internet, trabalha com marketing, recomendo esse manual. Eu risquei ele praticamente inteiro. Isso aqui vai pra minha coleção de um jeito, assim, absurdo. Eu me apaixonei pela escrita desse autor, né? Depois eu fui entendendo que, na verdade, não é um autor, é o método, né? Então, não sei se foi ele exatamente que escreveu. Mas é uma metodologia dele e eu amei. Recomendo demais. Depois disso, na verdade, eu acho que eu vou separar, gente. Eu vou falar aqui primeiro sobre os livros de estudo, né, porque eu acho que vai ser mais legal e depois eu conto as histórias, os livros de histórias, né, que eu li exatamente. Outro livro que eu li nesse meio tempo foi Como Criar o Seu Negócio do Zero, da Camila Vidal. Eu sou muito fã da Cami, tem uma foto dela aqui, ó. Ela é a criadora da Moving Girls. Deixa eu colocar mais perto, aqui. Ela é a criadora da Moving Girls. Se você é uma empresária, empreendedora, você já ouviu falar daquela boquinha assim. Eu me inspiro muito na Cami, ela é maravilhosa, ela é uma das poucas mentoras que eu hoje tenho e recomendo demais. Eu nunca tinha feito a leitura desse livro, eu acho que foi muito interessante, mas eu confesso que eu li no momento errado. Se eu tivesse lido no começo da minha carreira, eu acho que eu teria tido muito mais insights, apesar de que eu tive alguns, enfim. Vários riscos aqui também, esse aqui também eu vou manter na coleção porque eu quero autografar ele em janeiro, que eu vou encontrar com ela. Outro livro dessa mesma área que eu li foi Não É Por Acaso, do Giovanni Carpigiani. Esse é um livro que tem vídeo aqui no canal, se não tem, vai sair, tá? É um vídeo que eu não vou falar exatamente sobre esse livro, mas sobre o mercado de luxo e como que a gente pode aprender com ele enquanto pessoa física e também enquanto empresa. Então eu nem vou falar muito sobre esse livro não. Mas, para quem tem interesse nessa área de mercado de luxo, fica a sugestão de um escritor brasileiro, acessível, tá? Eu marquei ele no Instagram, ele respondeu, então recomendo muito que vocês conheçam o trabalho do Giovanni. Giovanni Carpigiani. Esse aqui é outro livro que vai ter vídeo aqui no canal, A Vaca Roxa, do Seth Godin. Eu gosto muito desse autor, apesar de eu achar ele um pouquinho obsoleto. Eu gosto muito dele, tem muitos insights interessantes e eu vou gravar um vídeo sobre, então não vou falar muito. Outro livro que eu amei muito foi Brand Sense. Eu sempre tive muita dificuldade em trabalhar o marketing sensorial, né, na minha empresa. Por quê? Eu tenho uma escola de inglês para mulheres. Hello, eu sou Virgínia. Eu tenho uma escola de inglês para mulheres. Eu atendo mulheres ao redor do mundo e ensino elas a falar inglês de um jeito comunicativo, centrado em você e ativando a sua rotina para isso. E aí, como eu trabalho no digital, eu tenho dificuldades de ir para o branding sense, ou seja, trabalhar com sentidos. E aí eu aprendi bastante com esse livro. O Martin Lindstrom, eu acho, é um autor bem conceituado também nessa área. Ele escreveu vários livros, na verdade, mas eu acho que esse aqui foi bem importante para mim. Eu também fiz várias anotações, também estudei bastante ele, foi ótimo. Já não posso dizer o mesmo desse livro aqui, A Lógica do Consumo, que é do mesmo autor, gente, eu não tinha percebido. Eu peguei esse aqui para ler primeiro, em algum momento ele falou assim, no meu livro, A Lógica do Consumo, lá, lá, lá. Falei, gente, mas eu tenho esse livro. E aí eu percebi que era o mesmo autor. Eu não gostei desse. Desse aqui não funcionou. Primeiro, olha essa diagramação, péssima. Não dá pra você ler, você fica com o olho todo confuso, tem que ler pouquinho. E eu não senti que teve muitas diferenças do que eu li aqui. Talvez se eu tivesse lido esse primeiro,
esse aqui seria um complemento legal, mas como eu li esse aqui primeiro, eu não senti que eu aprendi muito com isso. Nesse livro de cá, a gente vai falar sobre o que motiva a gente, a neurociência mesmo por trás das compras que a gente faz. Foi legal, mas não amei tanto não, confesso. Li também, este mês, A Barbie e o Império Mattel. Eu tinha muita curiosidade para ler um pouco mais sobre a história da Ruth Handler. A Ruth, na verdade a Ruth, né? Ela é a criadora da Barbie e foi ela que criou a Mattel. Na verdade, Mattel é a junção de Matt com Elle, Matt, a pessoa Matt, né? Um cara Matt, e o Elle de Elliot, que é o marido da Ruth. E só não tinha Ruth aqui porque na época não era aceitável que mulheres trabalhassem. A sorte é que ela foi criada por uma família judia, então acabou que ela tinha essa possibilidade, na verdade eu acho que é judia mesmo, tá? Posso estar falando uma coisa que não é real, mas ela tinha uma religião específica, se eu não tô enganada. Enfim, é de uma família que era mais liberal com relação a isso. E, gente, eu não me identifiquei muito, eu acho que essa autora falou demais, e ela não contou muito a história, não sei, assim, foi uma biografia que não foi tão interessante como eu queria. Eu amei muito conhecer várias coisas que trouxeram, mas eu acho que a leitura foi maçante. A letra também muito pequena, mas eu esperava que a leitura fosse mais agradável. E foi bem técnica, às vezes eu passava páginas e páginas de ela falando a mesma coisa 20 vezes. Então, eu gostaria de ter sabido mais só sobre a Barbie. Enfim, tá tudo bem. O último livro desse assunto que eu li foi o grande livro da Disney. Eu sei que quando você olha assim, você acha que você vai falar sobre... enfim, a Disney em si. E realmente é. Mas eu li com um olhar bem técnico. Eu gosto muito de estudar a Disney. Eu acho que a Disney é a empresa que eu mais olho hoje e falo, meu Deus, que empresa legal. Não tô falando aqui em termos de meio ambiente, minorias. Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre encantamento, tá? Sobre... forma como eles lideram os negócios e os valores deles dentro da empresa. Algumas coisas eu mudaria, obviamente. Mas eu me inspiro e gosto muito de estudar a Disney, porque eu acho que faz sentido. E aí, é um livro bem ilustrado, né, que vai falar um pouquinho sobre cada coisa. Na verdade, eu tirei insights valiosos até dos filmes, porque tem várias páginas aqui. Cada página, na verdade, fala de um filme, por exemplo, esse aqui é do Dumbo, e a gente vai entender um pouco mais sobre o processo da criação e o que foi cada um dos momentos da Disney. Então, cada página vai falar sobre uma coisa. Eu gostei demais mesmo. Eu acho que tirei vários insights daqui. Eu já fiz alguns cursos da Disney e agora o meu grande intuito é realmente fazer um curso presencial com a galera da Disney. Então, vai acontecer em algum momento, gente. Recomendo esse aqui para quem tem esse interesse, bem como eu. Agora, vamos para os livros que são de história, que eu acho que é uma coisa que vocês gostam muito de ver por aqui. Vamos conversar sobre? Olha, o primeiro livro que eu li esse mês, voltado para isso, foi Terra Partida, da Claire Leslie Hall. Esse livro é interessante porque a gente vai acompanhar basicamente a história da Beth. Ela é uma menina que foi criada numa zona rural, assim, né, numa cidade muito pequena, e ela se apaixonou pelo cara rico dessa cidade, né? E eles namoraram por um tempo até que quando ele foi pra faculdade, na verdade, eles terminaram. E aí eles terminaram de um jeito bem ruim, assim. E aí ela acabou se casando com o Frank, que é um outro cara que trabalha lá, que é fazendeiro, enfim, que tem essa vivência... Deixa eu arrumar vocês. Que tem essa vivência na fazenda... Nossa, ficou uó. Mas que tem essa vivência na fazenda, né? E aí até que chega um dia em que o Gabriel volta pra esse lugar, que é o cara que ela gostava, enfim. Aí a gente vai acompanhar a vida deles a partir desse reencontro. A Beth e o Frank tiveram um filho, esse filho faleceu e foi muito triste, assim, e a gente vai acompanhar também esse processo de luto dessa mãezinha, né? Eu gostei demais desse livro, gente, eu acho que foi de uma sensibilidade, assim, maravilhosa. Eu não esperava o plot twist que tem aqui no final.
Eu não esperava mesmo, de jeito nenhum. E o pior é que eu fui terminando de ler o livro, tipo, eu levei esse livro pra ler em absolutamente todos os lugares, porque eu tava viciada nessa história. Até que chegou um momento em que eu tava na oftalmologista, e eles tiveram que pingar o colírio, e eu ficava assim, pelo amor de Deus. Até que chegou um momento que eu pedi o meu marido pra ler pra mim, porque eu tava muito curiosa pra saber o que ia acontecer. Ai, gente, juro, isso aqui é uma obra de arte. Eu amei. Com certeza um dos favoritos do ano pra mim. Eu amei muito. Outro livro que eu amei demais foi O Rio que Me Corta por Dentro, do Raul Damasceno. Esse aqui é um livro brasileiro. Gente, o livro que me corta por dentro, tá? Chorei como um bebê. E olha o tamanho do livro. Imagina como que esse autor é maravilhoso. Eu acho que segue muito o estilo de livro Carla Madeira. Não em relação à história, mas ao estilo de escrita. Eu gosto da Carla Madeira. Nem todas as histórias eu amo. Mas a escrita, eu quero dizer que também vem muito a partir daqui. A gente vai conhecer... como é o nome dele? Eu esqueci. Cícero? Cícero. Cícero é um menino, filho de uma mãe solo. A mãe trabalha em Fortaleza, se eu não estou enganada, como empregada doméstica na capital. E ele mora numa cidadezinha pequeniníssima, assim, nem sei dizer se é uma cidade, uma vilazinha. E lá tem muitas questões, né? E a mãe visita todo final de ano, na época do Réveillon, até que ela para de ir. E aí a gente vai acompanhar a história dele aqui. E ele tem um vizinho, que é o Luzimar, e a gente vai entender que o relacionamento que ele tem com o Luzimar é um relacionamento muito interessante, assim, de acompanhar. Gostei demais dessa história, achei incrível, recomendo muito, literatura nacional de muita qualidade, eu mal posso esperar o novo livro desse autor, porque eu realmente amei. Isso aqui é valioso, é muito bom mesmo. Gente, lembra que mês passado eu falei que eu não gostava de livros com cowboys? Esquece. Eu acho que eu não gosto de livros com homens e personagens masculinos brutos, ridículos e completamente durões e turrões. Eu gosto de cowboys bonitinhos. Gente, eu tô apaixonada pela Laila Sage. Eu amo, primeiro, essas capas. Tem capas extremamente sugestivas que me remete muito, na verdade, à minha infância. Meu avô adorava romance de banca de faroeste, então isso aqui pra mim é muito faroeste do meu avô. E, gente, que livro gostoso de ler. A gente vai ler a Amy, a gente vai conhecer, na verdade, a Amy, que ela é uma atleta de rodeio. Ela, eu não sei se é rodeio ou se é alguma coisa com cavalo, eu não vou lembrar o que é. E aí, ela terminou um relacionamento dela em outra cidade e acabou voltando pra casa da família, que é fazendeira, e aí lá dentro dessa família existe o Luke, que na verdade não é da família, mas foi adotado pelo pai dela como da família. Ele e mais 2 irmãos, ela tem, na verdade ela tem o Luke, mas alguns irmãos, eu acho que são 2 ou 3, não me lembro. Enfim, ela tem irmãos. E a partir daí, a gente vai acompanhar o desenvolvimento desse relacionamento entre a Amy e o Luke. Eu gosto do Luke porque ele é o dono do bar da cidade, e ele é um cowboy, tipo, ele é um cara da fazenda, sabe? Mas ele é tão fofo, ele é tão valioso. Aí eu me apaixonei demais por essa história e eu vou querer ler todos os livros dessa série. Diferente daquela série que eu li, o primeiro que eu li da série, né, eu ia falar na temporada, mas no mês anterior. Então, se você é como eu, recomendo esse aqui. Mas leia o outro também, às vezes você vai entender a diferença que eu quero dizer, mas você vai acabar escolhendo um dos dois pra seguir. Eu acho que eles são meio diferentes. Não tem problema você gostar dos dois, tá? Eu só quero dizer que eu acho que pra mim eles têm uma visão diferente, assim, de romances de cowboy. Enfim. Eu também li esse mês O Amor Depois da Minha Vida. Também chorei como um bebê. Eu amei esse livro. Não é meu favorito da vida, mas eu adorei. Eu acho que a gente vai conhecer a história da Delphi. A Delphi morre engasgada no começo do livro, tá? Com um hambúrguer, e vai parar em tipo sei lá, um limbo, onde ela conhece uma mulher, essa mulher fica responsável por ajudar a alma dela a seguir, e aí essa mulher decide que não tá na hora da Delphi ainda e manda a Delphi voltar pra reconquistar um cara que ela conheceu nesse limbo aqui. E aí o dever da Delphi em 10 dias ela precisa dar um beijo nesse cara que ela conheceu nesse momento de semi-morte aí, que os dois são enviados de volta, né, no caso, tanto a Delphi quanto esse cara. E aí ela em 10 dias precisa dar um beijo nesse cara para que ela continue viva. E aí, o que acontece? Milhares de coisas. Milhares de coisas. Parece uma sinopse bem superficial,
mas isso aqui é como se fosse uma comédia romântica, é muito interessante. Cada página que você vira, você fica com vontade de virar mais. Eu gostei muito, e eu não sou a pessoa da comédia romântica, gente, juro. Eu sou mais a pessoa do romance mesmo, do New Adult, do YA. Mas isso aqui, gente, que coisa mais legal de ler. Recomendo demais. A única coisa que eu não gostei é que é completamente paperback essa edição aqui. Não tem orelha, tem nada. Então, eu segurava esse livro como, assim, um diamante da temporada. Porque qualquer coisinha isso aqui podia amassar e, enfim. Paralela, por favor, nunca mais faça isso. Gratidão. Mas um livro que eu li esse mês tá chegando nos últimos, tá? Vou deixar o melhor pro final, que ele é polêmico. Enfim. Li mais ou menos 9 horas, que é um dos últimos lançamentos do Victor Martins. Eu adoro o Victor Martins, mas a hora que eu vou comprar o que ele lançou, ele já tá lançando outro, então assim, eu tô perdida. Nesse livro, a gente vai acompanhar uma viagem de ônibus entre o Júnior e o Otávio. Otávio é o ex-namorado de Júnior, Júnior perde o seu pai e está indo de São Paulo para Nova Friburgo, no Rio, para o velório do pai. Ele tá num sentimento meio estranho, porque pra ele, o pai nunca foi alguém muito amável. Então, ele tá, tipo assim, se culpando por se sentir bem, mas se sentir mal, porque ele tá se culpando, enfim, um grande caos. E aí acaba que, por ironia de destino, quem senta ao lado dele nessa viagem é o seu ex-namorado, o Otávio, um cara que ele amou muito. Enfim, é maravilhoso, muito fofinho. Tem cenas hot, eu acho. Eu não sei se tem a cena hot, mas tem menções hot, então tome cuidado, tá? Mas é muito fofinho. Recomendo muito o Victor Martins, também é outro autor brasileiro. Muito legal mesmo. Ai, gente, eu sou apaixonada por ele desde quando ele era booktuber, então pra mim é muito difícil falar. Eu recomendo demais. E a maior parte dos romances dele estão dentro da categoria de romances aquilianos. Eu acho que é aquiliano, né, que fala quando são casais gays, entre homens, né? Recomendo demais, gente, foi muito legal e eu acho que é importante a gente ler livros como esse aqui que fala sobre o passado e presente, relações entre pais e, enfim. É um romance de formação, na minha opinião. Eu sei que tá, enfim, não sei se muitas pessoas consideram literatura jovem como algo menos importante, não é o meu caso, mas pra mim isso aqui foi muito um romance de formação. Eu gostei demais fazer a leitura desse livro aqui. E o último que eu li esse mês, o polêmico, astronomicamente polêmico, não é como nos filmes. Esse aqui é o segundo livro de Melhor do que nos Filmes. É uma duologia, da Lynn Painter. Eu sou apaixonada pelos livros dessa mulher e com esse aqui não foi diferente. É o segundo livro, então não tem uma sinopse muito grande pra vocês saberem, mas basicamente o Wes e a Liz eram vizinhos, tiveram um romance ali no primeiro livro e aqui a gente vai entender o que aconteceu com eles depois do final daquele primeiro livro. Gente, eu vendi o meu primeiro livro, inclusive eu tenho um sebinho. Muitos desses livros aqui vão pra esse sebo. Entra lá, tá aqui embaixo sempre na descrição. E eu não sei por que eu fiz isso, porque eu amei aquele livro, mas vou ter que comprar de novo, porque agora eu quero ter os dois na minha coleção. Juro, muita gente tá falando que não gosta de Segunda Chance. Eu acho que eu já tenho uma idade, tipo assim, eu tô com 30 anos, eu não acho que eu sou velha, mas assim, eu acho que a maturidade trouxe pra mim a importância de entender que algumas segundas chances se fazem necessárias. Então, eu recomendo que você tente. Pode ser que você não goste, e aí você volta aqui e me conta, por favor, grava seu vídeo, me marca pra eu assistir, porque que você não gostou. Mas eu recomendo que você tente, tá? Juro, vai valer a pena, eu acho que vai valer a pena. E pelo menos pra você ver o que aconteceu. Se você vai gostar ou não, outros 500. Mas veja o que aconteceu. Se você gosta do Wes e da Liz, veja o que aconteceu. Estes são os livros que eu li durante o mês de março. Gente, eu nem sei quantos livros são. 13? 14? Não sei. Mas, yay! Tô muito apaixonada por essas leituras. E também tô muito apaixonada pelo meu caderninho de leituras que eu fiz. Olha lá, tá vendo ali? Ai, meu Deus. Aqui. Essa caixinha aqui de scrapbooking, gente, eu estou viciada em fazer caderno de leitura. Eu fiz altas comprinhas sobre isso, com relação a isso, e eu quero saber se vocês querem que eu mostre pra vocês. Não sei se vocês gostam desse assunto, mas eu estou viciada em caderno de leitura. Eu só faço colagem, eu não sou boa com lettering e mil coisas assim, mas eu faço coisas pra deixar meu coração quentinho. Então, se você quiser, me avisa. Me conte aqui também o que você leu durante o mês de março, quais são os livros que você quer ler durante o mês de abril. Já estamos no mês de abril quando você tá assistindo esse vídeo, mas
Eu não tenho ideia dos livros que eu vou ler a partir de agora. Eu sei que o livro que eu tenho certeza que eu vou finalizar é A Única Coisa, que é o livro do nosso Clube do Livro. Se você não sabe do que eu tô falando, vou deixar o link do vídeo aqui pra você assistir e conferir. E mais, além disso, quero que você se inscreva porque a gente já está lendo. Provavelmente a gente já tá na semana 3 aí de leitura desse livro. E eu não sei se eu vou gostar ou não, mas se você vai me acompanhar no Instagram, você vai ter uma ideia do que eu vou achar. E também no nosso grupo do WhatsApp. Recomendo muito que você entre no Becoming Book Club, porque lá a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e como a gente pode ser melhor a cada livro que a gente lê. Porque se tem uma coisa que os livros fazem com a gente, é ampliar a nossa visão de mundo e ampliar o melhor que a gente possa ser. Tô empolgada e a gente se vê no próximo vídeo. Bye!